Oi, eu sou o Felipe e o inferno parece ser tema pacífico porque é fácil aceitar que tortura é ruim. Não à toa você encontra um monte de vídeos explicando as origens históricas e os debates teológicos sobre isso. Dor e sofrimento sempre vai ser dor e sofrimento, mas o seu paraíso pode ser o meu inferno. Para muitos, o paraíso é feito de estradas de ouro, onde a gente anda de branco e se comunica através de cantos gregorianos, o que me parece mais uma visão do inferno. Enquanto o meu paraíso seria cheio de filhotinhos de cachorro, pizza que não engorda e livros infinitos. E eu sei que tem gente que não gosta de livros, nem de pizza. E pior, não gosta de cachorros. Inclusive, uma pessoa dessa, pra mim, merecia o inferno. Ah, que não gosta de pizza, que não gosta de cachorro, foda-se. Mas o intuito desse vídeo é investigar a origem da ideia de paraíso. Se eu pedir pra você me descrever é bem possível que tenha imaginado um lugar idílico, cheio de jardins exuberantes e paz eterna. Mas quem disse? De onde veio essa ideia? A única certeza que podemos ter é a de que o paraíso veio depois de criarmos a crença em uma vida após a morte. E a primeira espécie a enterrar os seus mortos não fomos nós, mas sim os Homo naledi. Pelo menos é o que os ossos encontrados em 2013 indicam. Mas aparentemente o ato de enterrar os mortos começou a ganhar contornos cerimoniais com os neandertais. Os corpos começam a ser encontrados em posições específicas, com roupas específicas e itens que indicam algum ritual. Um pouquinho antes da gente, claro, mas logo nós também começamos a enterrar os mortos com objetos pessoais, armas, tinta, etc. Já pensou se eles estavam certos e com a extinção dos neandertais as portas do céu se fecharam, uma vez que o paraíso era só para eles e a imagem e semelhança do texto na verdade se referia a outros hominídeos? Pô, isso dá uma história maneira, hein? Vou escrever. Mas enfim, o problema é que crenças não deixam fósseis. Por mais que a gente encontre pessoas enterradas com pertences, pinturas em cavernas que indicam uma continuidade da vida e ídolos em argila que serviriam como guia após a morte, nada disso nos explica por que eles fizeram tudo isso. O que eles tinham em mente enquanto faziam isso. E alguns autores escreveram livros que investigam por que o ser humano passou a acreditar que tinha vida depois da vida. Alguns que serviram de referência para esse vídeo. Pascal Boyer, em Religion Explained de 2001, sugere que as crenças na vida após a morte não surgem por acaso, mas como subprodutos cognitivos da nossa capacidade de detectar agência, ou seja, perceber intenções, mesmo quando não vemos o agente agindo. Assim, o cérebro humano justificou o que não sabíamos explicar com a ideia de que os mortos continuam existindo em algum lugar, interagindo com a gente. O que é útil evolutivamente para desenvolver uma teoria moral primitiva, já que crença em continuidade após a morte poderia fazer o morto acessar recompensas como um paraíso, motivando comportamentos virtuosos, uma vez que suas ações teriam repercussões tanto no presente quanto no futuro. Depois daqui. Jesse Baring, em The Belief Instinct de 2011, expande essa ideia argumentando que a crença na continuidade da alma após a morte não é apenas emocional pelo luto, mas psicológica, funcionando como essa ferramenta moral que nos mantém alinhados com as normas sociais, já que pensamos que as almas ou consciências dos antepassados estão sempre observando nossas ações. Então, tudo indica que o paraíso surge mais ou menos como um inferno, uma ferramenta de controle social, não criada por um líder maluco e tal, mas pela nossa própria espécie como uma ferramenta de autorregulação. Aparentemente, se um povo acredita em vida após a morte, o conceito de paraíso vai surgir em algum momento. O Islã tem o Jannah, o judaísmo tem o Olam Haba, o hinduísmo tem o Svargaloka, os nórdicos tinham o Valhalla e o Folkvangr, e até os gregos antigos tinham os Campos Elíseos, mas é óbvio que nenhuma outra religião hipervaloriza e promove a sua versão do paraíso como o cristianismo. Por esse e por outros motivos que merecem exploração, é esse paraíso específico que vamos investigar com mais cuidado. Entre os povos antigos do Crescente Fértil, como os sumérios, acadianos e babilônios, cujas culturas influenciaram profundamente os primeiros hebreus, já surgem ideias sobre um jardim ou lugar abençoado, habitado por deuses ou ancestrais. Na mitologia babilônica, o jardim de Dilmun é o equivalente ao paraíso, só que na Terra, descrito como um lugar de felicidade, onde não havia morte ou doença, até porque a ideia de que Deus ou deuses são seres
transcendentes que não habitam a Terra, mas em planos metafísicos, não estava bem desenvolvida ainda. E não é apenas esse jardim que os babilônios, sumérios e povos da região têm em comum. Todos esses povos derrotaram e controlaram áreas que eram anteriormente de hebreus, israelitas e judeus, dependendo de que conflito e que época. É de se imaginar que essas culturas acabaram se entrelaçando. A primeira menção explícita ao paraíso na Bíblia ocorre no livro de Gênesis, que foi escrito por volta do século 5 a.C., mas preserva tradições orais mais antigas. Curiosamente, o local de origem do povo, através de Adão e Eva, é escrito de uma maneira bem parecida com a forma que os babilônios acreditavam, justamente quando os judeus eram cativos na Babilônia. O Jardim do Éden é o local criado por Deus para Adão e Eva, simbolizando o paraíso terrestre original, a referência do que havia sido rejeitado, mas ainda poderia ser reconquistado após a morte. O Éden é descrito como um lugar de perfeição, onde abundância, harmonia e ausência de sofrimento existem, mas que é perdido quando o pecado entra no mundo. A perda do Éden é uma das narrativas centrais do judaísmo, porque reflete o estado de espírito do povo quando começaram a registrar por escrito o seu passado. A desobediência dos primeiros humanos ao comerem do fruto proibido faz com que sejam expulsos do paraíso, forçados a vagarem, lutando para sobreviver. A mensagem é tão importante que ela é repetida logo em seguida na história de Abel e Caim, onde Caim é expulso também até da nova morada após o Éden. Na verdade, basicamente todos os 5 primeiros livros da Bíblia são sobre o mesmo assunto, o povo percebendo como não ter sua própria terra e ser condenado à vassalagem ou o nomadismo é uma merda. Mas esse é um vídeo que vai para a lista do quem sabe eu faço no futuro. O ponto que nos importa aqui é que o paraíso deixa de ser uma realidade física acessível, introduzindo a ideia de que os seres humanos precisam buscar uma redenção e restauração dessa condição ideal, tanto espiritualmente, através dos rituais, quanto fisicamente, através da busca por um território e a reconstrução do templo. No período do exílio babilônico, os judeus entraram em contato com as crenças do zoroastrismo, influenciando suas concepções sobre vida após a morte e o paraíso. Originalmente, não havia céu ou inferno e até alma dentro do judaísmo. O Sheol era apenas o destino inevitável de todos os seres humanos, e vários textos do Antigo Testamento mesmo têm resquícios disso. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ou então em Jó capítulo 14, versos 10 ao 12, mas o homem morre e é consumido. Sim, o homem expira. E onde está ele? Assim, o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem será despertado de seu sono. O Salmo 6, no verso 5, vai mais além e o autor diz diretamente para Deus: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Enquanto isso, o zoroastrismo tinha o seu próprio paraíso, chamado Varishta Aru, ou numa tradução direta, a melhor existência possível, que descreve uma existência após a morte, onde a alma do justo é levada a um reino de luz e felicidade, em contraste com o Drush Demaná, onde os maus são punidos. Essas duas existências dicotômicas eram acessadas através da Shinvat Peretum, a ponte do julgamento. Durante o período helenístico, com a ascensão da filosofia grega, especialmente a de Platão e Aristóteles, a ideia de um paraíso ou um estado ideal não físico passou a ser vista mais como uma realidade intelectual e filosófica do que uma simples recompensa após a morte. Platão falou de um mundo das ideias perfeitas, que seria a verdadeira realidade, um lugar sem dor ou corrupção, diferente dessa cópia mal feita que é a realidade física. Essa visão influenciaria os judeus helenizados e mais tarde os cristãos, porque introduziu uma abordagem mais metafísica do paraíso com ênfase no aperfeiçoamento moral e intelectual. No século II a.C., Antíoco IV Epifânio profanou o templo de Jerusalém colocando uma estátua de Zeus lá e tentou helenizar à força os judeus. Muitos foram perseguidos e mortos por seguir a Torá, o que acabou causando uma guerra conhecida como a Revolta dos Macabeus, quando os judeus tentaram conquistar a independência da Judéia. É nesse contexto que surge um dos livros proféticos mais importantes, tanto para judeus quanto para cristãos. Apesar de se passar no século 6 a.C., durante o controle de Nabucodonosor, é consenso entre os historiadores que foi durante a Revolta dos Macabeus que esse livro foi escrito. Então, não é coincidência que os temas vividos pelo povo
na época estão refletidos aqui. E é nesse livro que é anunciado a vinda do Filho do Homem e a ressurreição dos mortos. Lá no livro de Samuel, o profeta anuncia a vinda de um rei humano, descendente de Davi, que governaria o novo Reino Unido de Israel. Esse conceito é usado por outros profetas como Isaías, Jeremias e Miqueias, e assim surge a promessa do Messias, um ungido que guiaria o povo de Israel. Mas é em Daniel, com uma linguagem apocalíptica e mística, que o Messias começa a ganhar contornos sobrenaturais. Na vida real, os judeus conseguem o controle do território e a revolta dos macabeus dá certo. Mais ou menos, porque religião e política se misturam e a influência grega acaba entrando de qualquer forma. A regra dizia que os levitas, que eram os sacerdotes descendentes de um rabino chamado Zadok, não deveriam misturar poder com os Hasmoneus, que era a nova dinastia que controlava o lugar, pois eram o poder político. Agora, os próprios judeus brigavam entre si por causa do jeito correto de gerir o lugar recém-conquistado. De um lado você tinha os saduceus, a aristocracia sacerdotal, que aceitavam apenas a Torá escrita como autoridade, rejeitavam esse papinho de tradição oral e cooperavam com os governantes, até demais, mas principalmente acreditavam que morreu, acabou, a alma vai ao Sheol e fim de papo. Quem não gostava nada dessas ideias eram os fariseus, um grupo mais popular que aceitava a tradição oral e interpretações rabínicas, mas principalmente diziam que havia sim vida após a morte e que você deveria tomar cuidado para ter o paraíso como destino e não o inferno. Essas ideias eram bem populares na época por causa da influência helenística e o zoroastrismo lá do exílio babilônico. Em 63 a.C., Pompeu Magno conquista a Judéia e coloca um rei vassalo para controlar o lugar em nome dos romanos. Seu nome era Herodes. E vivendo num país de maioria cristã, eu acho que você já sabe como isso vai descambar na história de Jesus. Dentro desse contexto, é de se imaginar que as profecias de Daniel seriam resgatadas e trariam muito mais interesse nas outras profecias sobre um enviado de Deus responsável por finalmente entregar um paraíso àquele povo que só vinha de derrota atrás de derrota. Na região, por onde você andasse, encontraria um profeta ou líder te avisando para se arrepender, pois o fim estava próximo e muitos não conseguiriam acessar o paraíso. Judas, o Galileu, fundou o movimento dos Zelotes e tentou dar um golpe de estado. Simão de Peraé, um ex-escravo de Herodes, não apenas reuniu muitos seguidores, mas também foi perseguido e morreu. A lista poderia seguir indefinidamente. Mas é claro que o mais fascinante desses profetas era um certo filho de carpinteiro que, diziam por aí, ser, na verdade, filho de uma mulher com o próprio Deus. Uma narrativa curiosamente comum na mitologia grega. O cristianismo primitivo também absorve a influência platônica, vendo o paraíso como um estado transcendente, em que a união com Deus se dá pela purificação e elevação espiritual. O paraíso, assim, passa a ser um conceito de realização espiritual, acessível apenas pela graça divina e não mais como um local físico como no Éden original. Com o tempo, o conceito de paraíso para os cristãos se torna mais definido como um estado celestial de vida eterna com Deus. No Apocalipse, o livro final da Bíblia, é descrito um paraíso eterno, a Nova Jerusalém, onde os justos viverão em paz longe da dor e do sofrimento, num estado perfeito de comunhão com Deus. Esse paraíso é um lugar físico e espiritual, mas sua ideia central gira em torno da restauração do que foi perdido lá no Jardim do Éden, simbolizando a vitória final sobre o início, o pecado lá do início, e a morte no final. Mas o que o texto diz é que são dois paraísos que vão existir, um no céu e um aqui na Terra, numa espécie de reciclagem cósmica, e um dos segredos de por que essa confusão acontece é a tradução. A gente chama tudo de paraíso, mas no texto original são usadas várias palavras diferentes para coisas diferentes. Para o ladrão que se arrependeu na cruz, Jesus diz que naquele mesmo dia estaria com ele no Paradeisos. O reino de Deus, que é tanto anunciado nos evangelhos, é chamado de Basileia Toutheu, e o céu onde Deus mora, como o Pai Nosso que estás nos céus, é chamado de Ouranos, que não coincidentemente é o mesmo nome do deus grego que personificava o céu. Então, como você deve ter percebido, de homens primitivos a guerras culturais, paraíso é um conceito que a mente humana vai procurar de qualquer maneira, independentemente da sua crença ou ausência dela. Sim, é possível haver um paraíso sem religião, ou até mesmo sem Deus. Deu pra perceber que a ideia de paraíso é meio universal, mas não é em todas as culturas que ela depende de uma divindade. O Nirvana no budismo é um exemplo, onde o paraíso não é um lugar, mas uma experiência interna de libertação do sofrimento, do desejo e do ego.
Ao alcançar o nirvana, a pessoa transcende a noção do eu, alcançando uma paz profunda sem precisar de um deus ou de um paraíso físico. Outra versão de paraíso sem divindade, e dessa vez até mesmo sem metafísica, é uma utopia pós-escassez. Um mundo onde a tecnologia resolve todas as necessidades humanas, eliminando pobreza, fome e doenças. Apesar de Marx ter discutido essas ideias tentando tirar a utopia do socialismo, foi John Maynard Keynes, em Possibilidades Econômicas para Nossos Netos, que propôs que, até 2030, os avanços tecnológicos seriam tantos que precisaríamos trabalhar no máximo 15 horas por semana. O resto seria dedicado apenas ao ócio criativo e o autoaprimoramento. E eu queria muito ver a cara dele ao ver a gente sendo chamado de comunista por pedir o fim da escala 6x1 enquanto a inteligência artificial pinta quadros e escreve livros. Mas talvez a tecnologia possa nos entregar um paraíso de outra forma. A simulação é uma possibilidade, onde as consciências humanas podem ser transferidas para um mundo virtual perfeito, onde a felicidade, o amor e a liberdade seriam totalmente controláveis, eliminando o sofrimento e as limitações físicas. Seria como um nirvana digital, onde trocamos o livre-arbítrio pelo êxtase eterno. Mas se alguma dessas ideias te assusta e te dá um cheirinho de inferno, não se preocupa, é só esperar. Na morte térmica do universo, após a expansão para um equilíbrio de temperatura uniforme, a existência seria um estado de paz e quietude imutáveis. Nesse cenário, não haveria mais dor ou conflito, porque não haveria a oportunidade de existir nada. Nenhum humano, nenhuma vida, nenhuma interação. Após o fim do tempo, a existência se tornaria um estado eterno de serenidade. Para quem tem medo de tudo, talvez o paraíso perfeito seja o absoluto nada. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.